Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, pessoal de Física para o Vestibular, vamos à aula 2 de lentes esféricas, construção de imagens. Claro que para essa aula, o pré-requisito é a aula 1 de conceitos de lentes esféricas, que já está aí no canal. Muito bem, agora a gente vai para a parte de construção de imagens à frente das lentes. E devo dizer uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a construção de imagens de lentes esféricas é muito semelhante ao dos espelhos esféricos. Lembre-se que espelhos esféricos, nós vimos dois tipos de espelhos, o côncavo e o convexo. O côncavo ele tinha um total de 5 construções, objeto antes do centro de curvatura, no centro de curvatura, entre o centro de curvatura e o foco, no foco e depois do foco. E o espelho convexo, que tinha uma construção apenas. As lentes esféricas também têm 5 construções para a lente convergente e uma construção para a lente divergente. E o detalhe interessante é que as características das imagens das lentes é totalmente similar ao dos espelhos esféricos. Só temos duas diferenças fundamentais. O espelho, a luz batia e refletia. A lente, a luz vai bater e vai refratar, ela vai passar. Essa é uma primeira diferença. A segunda diferença é que, se você comparar a posição da imagem dos espelhos esféricos, elas vão estar, em relação às lentes, numa posição um pouco diferente. Ou seja, todas as imagens das 6 construções totais das lentes esféricas vão ter essa diferença em relação aos espelhos, que é o posicionamento invertido. Vamos às construções para você ver como é que fica isso daí. Então, determinação de imagens. A primeira situação eu vou analisar imagens de ponto-objeto pontiforme colocado à frente da nossa lente. Vou pegar uma lente convergente, vou posicionar um objeto P aí, por exemplo, antes do antiprincipal. Preciso de 2 raios de luz que saem desse objeto P, no mínimo, chega até a lente. E aí nós temos que esses raios de luz se cruzam no ponto P, chegando até a lente, portanto P é um ponto-objeto real. Luz que incide paralela ao eixo principal refrata passando pelo foco, e luz que chega no centro óptico passa reto. Portanto, nós vamos ter a refração dos 2 raios de luz cruzando nesse ponto que seria o ponto P', o posicionamento da nossa imagem. Se você comparar com o espelho côncavo, o objeto antes do centro de curvatura, a imagem se dava do mesmo lado, só que do lado de baixo do eixo principal, entre o antiprincipal e o foco 1. No caso aqui, a nossa imagem está do lado oposto. Essa é uma das diferenças, como eu disse agora há pouco. Nesse caso, a nossa imagem teve um cruzamento por raios verdadeiros, portanto ela é um ponto imagem real. Se eu pegar uma lente divergente, repare, ponto P, pego 2 raios de luz, no caso P é um ponto objeto real, e aí tem um detalhe, a lente é divergente. Então o raio de luz que incide paralelo, por exemplo, ele vai refratar, passando pelo foco, porém no foco 1 por prolongamento. Os 2 raios de luz que saem da nossa lente não se cruzam verdadeiramente, cruzam por prolongamentos, então nós temos a posição da nossa imagem nesse ponto P', e como foi formada por prolongamento dos raios de luz, essa imagem é uma imagem virtual, a mesma característica do nosso espelho convexo, como visto na aula de espelhos. Muito bem, a partir de agora então, determinação de imagens de um objeto extenso. Eu vou começar colocando uma seta acima do eixo principal e inclinada, só para a gente ter uma ideia de como construir, caso você encontre isso numa questão aberta. O que a gente faz? Nós vamos pegar os 2 extremos P e Q, pegar 2 raios de luz que saem de cada um desses extremos e projetar na nossa lente. E aí vem o seguinte: luz que chega define o objeto, ponto Q é um objeto real, traço os raios de luz refratados, portanto o nosso ponto Q' está posicionado na intersecção desses 2 raios. Faço a mesma coisa para o ponto P, faço a refração da luz, o ponto P' está posicionado no cruzamento dessas duas
desses dois raios de luz. Se PQ está ligado, portanto, P', Q' também está ligado. A nossa imagem para essa situação fica como você está vendo aí. Se a lente for divergente, mesma coisa, estou pegando uma seta PQ, vou pegar dois raios de luz que saem de P, refrata, faço o prolongamento, ponto Q é a mesma coisa, vai refratar, faço o prolongamento, repare o cruzamento dessas duas retas pontilhadas com os raios incidentes no centro óptico, portanto, o nosso ponto P', Q' ficaria dessa forma, a nossa imagem está aí posicionada. Muito bem, então vamos lá. Lente convergente, 5 construções. Primeira, vamos colocar o objeto antes do ponto antiprincipal. Desenho a minha lente e desenho o nosso objeto. Lembrando que para esse objeto as extremidades, uma está no eixo principal e a outra um pouquinho acima dele. E como nós vimos nos espelhos, essa extremidade posicionada no eixo principal vai ter a sua imagem também posicionada no eixo principal. Portanto, a nossa preocupação é apenas com o extremo da nossa seta, e aí você vai fazer a imagem desse extremo. Pego dois raios de luz que incidem sobre a nossa lente, faço a devida refração, os dois raios de luz se cruzam nesse ponto que você está vendo, portanto a ponta da seta estará aí, a nossa imagem fica como está, e suas características são as mesmas do espelho côncavo quando o objeto está antes do centro de curvatura, ou seja, ela é uma imagem real, ela é invertida e ela é menor do que o objeto. Qual que é a diferença? É que no espelho côncavo ela estava do mesmo lado do objeto. Na lente ela fica do lado oposto e assim vai acontecer com todas as imagens, não vou repetir isso mais, beleza? Segunda situação, eu vou levar o objeto em direção à lente, objeto sobre o ponto antiprincipal, traço os raios de luz, refrato os raios de luz e aí nós temos a nossa imagem posicionada como você está vendo aí. Características dessa imagem, ela é real, ela é invertida e ela é igual ao objeto, segundo a construção da lente convergente. Terceira construção, objeto entre o ponto antiprincipal e o foco da lente. Desenho a nossa lente, o objeto está aí, dois raios de luz, faço a refração dos raios de luz, onde se cruza vai estar a posição da extremidade da seta, portanto a nossa imagem está aí, características dela, real, invertida e maior que o objeto, repare. Terceira construção para a lente convergente. Quarta construção, leva agora o objeto sobre o foco da lente. Repare que eu estou sempre aproximando o objeto da lente. Comecei antes do antiprincipal e vou levando em direção à lente. Dois raios de luz que incidem sobre a lente, faço a devida refração. Esses dois raios de luz, repare que eles não se cruzam, eles são paralelos. Então, essa é uma imagem que a gente classifica como imprópria. Então, ela não se define ou se define no infinito, caso queira. Quarta construção da lente convergente. Quinta construção, chega o objeto um pouco mais para frente, o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Traço os raios de luz, a devida refração, e aí repare que esses dois raios de luz não se cruzam do lado de cá da nossa lente, apenas por prolongamento, portanto a nossa imagem está aí definida. Ela é uma imagem que tem característica virtual, direita e maior. Esse é o clássico exemplo da lupa, da lente que você utiliza, por exemplo, tanto para poder incendiar um pedaço de papel a partir de raios de luz que vem do sol, ou também para poder ler um livro, letras miúdas, por exemplo, você usa esse tipo de lente com o objeto posicionado entre o foco e o centro óptico da lente. E aí temos então finalmente a lente divergente com uma só construção. Você pode colocar o objeto em qualquer posição à frente da lente, que você vai ter a imagem com as mesmas características. Eu posiciono aí um objeto entre o antiprincipal e o foco, jogo dois raios de luz, refrata, como a lente é divergente, eu preciso fazer o prolongamento desses raios de luz, então a nossa imagem está aí posicionada. Quais são as características dela? Ela é virtual, direita e menor. Lembre-se, no espelho convexo, as características eram as mesmas, com a diferença que a imagem estava posicionada atrás do espelho. No caso da lente, ela fica do mesmo lado do objeto, totalmente oposto. Com isso, nós fechamos as 6 construções, 5 para a lente convergente e uma para a lente divergente. Estas são as situações que mais caem no vestibular sobre lentes, que é o posicionamento de objetos à frente da lente. Normalmente esses objetos estão posicionados na vertical, como você está vendo aí. Agora vamos ao estudo analítico das imagens das lentes, ou seja, o referencial de Gauss. Devo dizer já que
O referencial de Gauss para as lentes é muito parecido com o referencial de Gauss para os espelhos esféricos, com pequenas diferenças. Vamos a ele. O referencial será o plano cartesiano, claro, uma vez que eu tenho elementos na vertical, como objeto e imagem, e elementos na horizontal, como P, P' e o foco. O eixo das ordenadas vai ser orientado de forma normal, ou seja, vertical para cima. Os elementos desse eixo serão o objeto e a nossa imagem. O eixo das abscissas é que é o problema em relação, comparando com os espelhos esféricos. Né? No espelho esférico você tinha o seguinte, o eixo X era orientado no sentido contrário da luz e pronto, era um eixo só. Para as lentes nós temos dois eixos. O primeiro vai ser orientado no sentido contrário da luz incidente para a primeira face da lente. Lembre-se que a lente ela tem duas faces, então para a luz incidente na primeira face ele é orientado no sentido contrário. E para a luz emergente, que é a luz que sai da outra face da lente, você vai orientar um outro eixo X agora no sentido dessa luz emergente. Confuso? Parece. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Os elementos desse eixo serão a distância focal, a distância do objeto até o centro óptico da lente, que é o P, e a distância da imagem até o centro óptico da lente, que é o P', ou seja, os mesmos elementos dos espelhos. Vamos pegar aí uma lente convergente. Você vai ter a luz incidente na primeira face, o eixo Y orientado para cima, repare, o eixo X orientado no sentido contrário para a primeira face. E aí a luz vai sair do outro lado da lente. E aí você vai traçar para essa luz emergente um segundo eixo X, só que agora orientado no sentido dessa luz. Parece confuso? Talvez seja. Uma coisa você pode guardar. Aquilo que você entendeu nos espelhos esféricos pode ser utilizado sem prejuízo aqui, quando a imagem é negativa, quando o P' é negativo. A mesma situação vai ocorrer aqui também. Vamos ver mais exemplos. Muito bem, vamos tentar melhorar a explicação sobre esse referencial de Gauss. Olha só, eu estou pegando aí a metade de uma lente biconvexa do slide anterior, dividi ela em duas partes. Vou colocar um objeto à frente dessa lente e aí vou jogar o raio de luz, luz que incide na lente. Como é que fica o referencial de Gauss para essa situação? Assim, eixo Y orientado para cima, eixo X orientado para a direita. O 0, 0 do eixo Y está posicionado aí no centro da lente, eixo X para a direita positivo, eixo Y para cima positivo. Os outros lados, claro, negativos. Repare os elementos. O objeto, nesse caso, é um objeto que está no eixo Y e é positivo, e a distância do objeto até a nossa lente, que é o P, também positivo. Para essa lente, o foco é considerado positivo, e aí nós temos a outra face, onde a luz vai emergir. E aí o que acontece? O referencial de Gauss agora muda. Eixo Y orientado para cima, eixo X orientado para a direita. O 0, 0 sempre lá na origem, no centro óptico da nossa lente. E aí agora o que acontece? Para esse objeto, a nossa imagem é invertida. Lembre-se que o objeto está posicionado antes do ponto antiprincipal. Sendo ela invertida, ela está do lado negativo do eixo Y, ou seja, essa imagem é negativa. E a distância da imagem até o centro óptico da lente, que é o P', também é positivo no eixo X. Repare, uma vez que o eixo X negativo está do centro óptico da lente para trás. A distância focal também é positiva, e no caso da lente convergente, como é um foco real, vimos isso na aula primeira, que foram as construções, esse foco é considerado sempre positivo, sendo ele real. Agora eu vou pegar uma lente plano côncava, repare, vou colocar um objeto à frente da nossa lente, jogar o feixe de luz. Como é que fica o referencial de Gauss? Eixo Y orientado para cima, eixo X orientado para a direita. Nesse caso, objeto positivo, P também positivo no eixo X, repare, e aí a luz vai emergir do outro lado. E aí o referencial fica assim, eixo Y orientado para cima, eixo X orientado para a direita. A nossa imagem está posicionada atrás da lente. Lembre-se da construção que eu fiz agora há pouco. Nesse caso, essa imagem ela é positiva, mas o P' que está atrás do eixo, da origem do eixo X, ele vai ser negativo. E para lente divergente, a gente considera o foco também negativo, uma vez que ele é um foco virtual. Esses são os sinais que você vai utilizar. E esse é, então, o referencial de Gauss. Parece um pouco confuso, como eu disse, se você lembra bem dos espelhos esféricos, pode utilizar, se você já tem essas informações guardadas, que não muda absolutamente nada. E agora as equações de apoio. Praticamente são as mesmas dos espelhos esféricos, com algumas diferenças.
O aumento linear transversal A continua sendo a mesma coisa, ou seja, a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, A igual a I sobre O. Lembrando que a imagem direita, o A é positivo, uma vez que ela e o objeto estão posicionados virado para cima, e na imagem invertida, o objeto para cima, a imagem de cabeça para baixo, então ela é negativa, essa relação é, portanto, negativa. A equação do aumento linear vai se relacionar com P e com P', também na fórmula A igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, pode usar sem problema. E a equação de Gauss, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Ou seja, até aí tudo igual em relação aos espelhos esféricos. Quais são as novidades? Na lente nós temos dois novos conceitos. Primeiro, a vergência da lente, V, que é o inverso da distância focal, ou seja, o V é 1 sobre F. Um detalhe importante, esse F aí, o foco tem que ser sempre em metros. A unidade disso aí no sistema internacional seria metro elevado a menos 1, que recebe o nome de dioptria, DI. Usualmente, isso é chamado de grau, é o famoso grau do óculos. E a outra situação é a equação dos fabricantes de lentes, ou também chamada equação de Rayleigh. Do que depende a distância focal de uma lente? Depende do material que é feito a lente, ou seja, do índice de fração dela, e do meio em que ela está inserida, também do índice de fração desse meio. Lembrando que se o índice de fração do meio for maior que o da lente, o comportamento óptico muda. Convergente vira divergente e vice-versa. E um outro fator que a lente, o foco da lente depende é do raio de curvatura de cada uma das suas faces. Ou seja, a equação que relaciona tudo isso é V igual a 1 sobre F, que é igual a N2 sobre N1 menos 1. Primeiro você tem que fazer essa divisão do N2 por N1. N2 é o índice de fração da lente, o N1 é do meio em que ela está inserida, que multiplica 1 sobre R1, raio da primeira face, mais 1 sobre R2, raio da segunda face. Detalhe importante, faces convexas você vai adotar raio positivo, faces côncavas você vai adotar raio negativo devido ao referencial de Gauss. Se a face for plana, o raio é infinito e 1 sobre R, 1 sobre infinito, vai ser aproximadamente zero, você pode jogar zero no caso. Então essas são as equações de apoio que você tem para as lentes esféricas. E aí, para finalizar, nós temos a justaposição de lentes. O que vem a ser isso? É você encaixar uma lente em outra. Qual o objetivo disso? Diminuir a aberração cromática, por exemplo. Na construção de instrumentos ópticos como microscópios, telescópios, isso pode ser bastante útil. O que é uma justaposição? É uma montagem de duas ou mais lentes encostadas umas nas outras, de tal forma que seus eixos principais sejam coincidentes. Nesse caso, a gente diz que são coaxiais. Elas atenuam aberrações cromáticas, como eu disse, e a associação permite a construção de uma única lente chamada lente equivalente. Vamos pegar aí como exemplo um eixo principal, coaxial, e vamos aí somar, por exemplo, 3 lentes. E aí o que acontece? Separadamente, eu tenho essas lentes desenhadas e agora eu vou juntar essas 3 lentes, ficando a figura assim. Isso vira uma lente equivalente. E aí acontece o seguinte, a vergência equivalente da lente resultante, ela é a somatória das vergências de cada uma das lentes individuais, ou seja, a vergência 1 mais a vergência 2 mais a vergência 3. Lembrando que essa vergência pode ser positiva ou negativa, dependendo da face da lente. Face convexa, o raio é positivo, face côncava, o raio é negativo. Portanto, ela pode ser positiva ou negativa. Você vai somar algebricamente para chegar no valor da vergência equivalente, beleza? E aí, moçada, o que acontece? Nós temos os chamados instrumentos ópticos. Tudo que nós vimos sobre espelhos esféricos, espelhos planos e agora lentes, a gente pode associar esses elementos, como microscópios, telescópios, lunetas, binóculos, etc. Você vai ter um instrumento óptico, por exemplo, uma lente, um espelho. Você vai colocar um objeto à frente dele que vai gerar uma imagem. E aí você vai colocar um segundo instrumento óptico associado com o primeiro. O que vai acontecer na maioria das vezes é que a imagem do primeiro instrumento óptico vai funcionar como um objeto para o segundo instrumento óptico. Todas as equações podem ser utilizadas normalmente, só leve em consideração esse grande pequeno detalhe. A imagem do primeiro instrumento óptico se torna objeto para o segundo instrumento óptico. Vamos a alguns exemplos. São classificados em instrumentos de projeção e instrumentos de observação. Lembrando que a diferença entre projeção e observação é a seguinte: você só consegue projetar imagens reais. Então, o projetor de slide, a tela do cinema, é tudo imagem real.
Só que se você lembrar, tanto nos espelhos esféricos quanto nas lentes, a imagem estava de cabeça para baixo, lembra disso? Como é que eu faço para ela poder ficar normal? É só colocar o objeto de cabeça para baixo, a imagem vai estar de cabeça para cima, ok? Isso é importante. E aí nós temos instrumentos de observação, onde as imagens serão, na maioria das vezes, virtuais. Atenção para uma informação importante, você não projeta imagem virtual, você só projeta imagem real. Portanto, imagens reais são utilizadas como instrumentos de projeção e imagens virtuais como instrumentos de observação. A primeira lente captura a imagem do objeto, é chamada de objetiva. E a segunda lente funciona como lupa, onde o observador coloca o olho, é a chamada ocular. O telescópio tem isso, o microscópio tem isso. Então você tem a lente que vai em cima do objeto, objetiva, fácil de guardar, e você tem a lente que vai quase colada no teu olho, que é a ocular. Vamos ao esquema. Um microscópio composto funciona assim, por exemplo. Você vai ter a lente objetiva e a lente ocular. E aí está o teu olho praticamente colado na ocular. Vou colocar um objeto, por exemplo, um objeto bem pequeno, jogo um feixe de luz na lente objetiva, refrata, tenho a imagem para essa objetiva. Repare que é uma imagem invertida, levemente maior que o objeto. Já deu uma primeira ampliada. E aí, o que acontece? Essa imagem se torna objeto para a ocular. Joga um feixe de luz na ocular, esse feixe de luz vai refratar, chegando no olho do observador. E aí, o prolongamento dos raios de luz dessa imagem vai nos dar uma imagem final ampliada, repare, bem maior. As equações, como eu disse, são válidas para as duas construções, beleza? Outro instrumento óptico importante é o telescópio refrator, constituído de duas lentes convergentes, um objetivo e ocular, objeto posicionado e o olho do observador. Em geral, objetos para telescópios estão muito distantes, então o P é considerado infinito. Isso significa que 1 sobre P já vai ser zero. Feixe de luz que incide paralelo refrata passando pelo foco, e aí o que eu faço? Eu faço o foco da ocular coincidir com o foco da objetiva. A imagem do nosso objeto vai estar aí na primeira construção, que é a objetiva. O feixe de luz segue, bate na ocular e vai até o olho do observador, gerando uma imagem final. A equação de Gauss pode ser utilizada, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. 1 sobre P já vai dar zero, portanto, repare que a distância focal da objetiva é igual ao P', que é a distância da imagem até a nossa objetiva. Outro instrumento interessante é o telescópio refletor, estou colocando apenas um esquema aí. Nesse caso, a gente utiliza um espelho esférico, feixe de luz que vem paralelo do infinito, vai bater nesse espelho e reflete passando por onde? Pelo foco. Só que antes do foco, eu coloco um espelho plano. Então são dois espelhos. Esse feixe de luz vai bater no espelho plano e vai jogar essa luz lateralmente aqui, que é onde vai estar a nossa ocular, onde você vai colocar o teu olho. Beleza? E com isso fechamos toda a parte de construção de lentes esféricas. Vamos agora à resolução de alguns exercícios. O primeiro exercício, o exercício da PUC, ele fala o seguinte: determine o tipo e a vergência C em dioptrias da lente de um instrumento óptico capaz de produzir uma imagem direita e aumentada 5 vezes. Pausa. Moçada, olha só, a imagem direita só tem duas possibilidades. A lente é divergente, só que tem um problema. Lente divergente, a imagem é menor, não é aumentada. E a outra situação que é a lente convergente com o objeto depois do foco. A imagem é direita e aumentada, que é o caso da lupa. Portanto, a gente já sabe que é uma lente convergente. E uma lente convergente é feita de faces o quê? Côncavas ou convexas? Convexas, lentes de bordo fino. Então a lente já é do tipo convexa. E aí ele fala o seguinte: ele está observando uma formiga que está situada a 10 centímetros do centro óptico da lente. Esse é o P, a distância do objeto até a nossa lente. Vamos à resolução. P 10 centímetros, 0,1 metro, imagem igual a 5 vezes o objeto. Nesse caso, essa relação é positiva, uma vez que a imagem é direita. Vou usar a equação de Gauss. 1 sobre F eu posso já transformar na vergência, que fica 1 sobre P mais 1 sobre P'. E aí, eu só tenho P, não tenho P'. Eu vou buscar isso na equação A igual a I sobre O igual a menos P' sobre P, usando as duas últimas partes. Imagem 5 vezes o objeto, pelo objeto, corta o O com O, daí você tira que P' é menos 5P. Como P é 0,1, então menos 0,5. Voltando na equação de Gauss, 1 sobre 0,1 menos 1 sobre 0,5, já coloquei o mais com menos, virou menos. Logo, a vergência é 10 menos 2, ou seja, ela é de 8 dioptrias.
A nossa lente ela tem que ser convexa, então é convexa para gerar uma lente convergente com 8 dioptrias. Resposta letra C. Belíssima questão. Segunda questão, a questãozinha da Santa Casa, ele fala o seguinte: a figura mostra uma lente delgada convergente de distância focal 180, positivo, lente convergente, e um objeto luminoso colocado sobre o eixo principal da lente, sendo a distância entre esse objeto e a lente igual a 60 centímetros, o P. A posição da imagem conjugada pela lente no eixo X, representado na figura é. Olha só, ele quer a posição da imagem em relação a esse eixo X, onde o objeto está no 0 e a lente está no 60, confirmando o P 60. Bom, utilizando a equação de Gauss, você vai colocar 1 sobre 180 igual a 1 sobre 60 mais 1 sobre P'. Fazendo as contas, você vai achar o P' e ele vai dar menos 90 centímetros. Faz sentido? Faz. Por quê? Porque a lente tem distância focal 180 e o objeto está a 60 centímetros, ou seja, ele está depois do foco. E aí vem o pega do exercício. Se o P' é menos 90, lembre-se que para essa situação a imagem está posicionada do mesmo lado do objeto, só que a 90 centímetros da lente. Da lente até a origem, nós já temos 60 centímetros. Portanto, a nossa imagem por aqui, e daqui até a origem tem que ter 30 centímetros, que no caso é 30 centímetros negativo. Portanto, a resposta do exercício seria na posição menos 30 centímetros da letra D. Belíssima questão. Terceira questão da FUVEST, ele fala o seguinte: um laser produz um feixe paralelo de luz com 4 mm de diâmetro. Utilizando um espelho plano e uma lente delgada convergente, deseja-se converter o feixe paralelo num feixe divergente, propagando-se em sentido oposto. O feixe divergente deve ter abertura total, θ igual a 0,4 radianos, passando pelo centro óptico da lente. A figura abaixo mostra a configuração do sistema. Como θ é pequeno, pode-se considerar θ em radianos igual a seno de θ, que é igual a tangente de θ. Para se obter o efeito desejado, a distância focal da lente e a distância D da lente ao espelho devem valer respectivamente. Vamos entender primeiro o que está acontecendo. Eu tenho um feixe de luz que está incidindo na lente paralela ao eixo principal. Portanto, ele vai refratar passando pelo foco. O que eu quero? Esse feixe de luz tem que refratar pela lente, bater no espelho e voltar fazendo esse caminho aqui, ou seja, passando pelo centro óptico da lente. E aí eu tenho que a distância entre esses dois raios de luz é de 4 milímetros e o ângulo, a abertura entre esses dois raios refratados pela lente, aqui é θ. E esse valor de θ ele deu é 0,4 radianos. Bom, qual que é a grande questão do exercício? Onde está posicionado o foco da lente? Será que ela está no ponto exato onde se encontra o espelho? Será que ela está antes do espelho? Ou será que esse foco está depois do espelho? Isso é relevante para a resolução? Sim. O que vai acontecer? Vamos supor que esse foco está posicionado onde o espelho se encontra, como está aí. O próprio eixo principal vai funcionar como normal. O que vai acontecer? Esse feixe de luz vai refletir pelas leis da reflexão e voltar batendo no mesmo ponto em que a luz incidiu, e, portanto, esse feixe sairia paralelo e não pelo centro óptico da lente. Então, o foco posicionado sobre o espelho está descartado. Segunda opção, eu vou colocar esse foco antes do espelho, ou seja, entre o espelho e a lente aqui. E aí, repare que ao traçar as normais para os raios de luz que estavam incidindo nesses pontos, eu vou ter o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, esse feixe de luz vai sair batendo lá nos extremos da lente, também não me interessa. Portanto, a posição do foco da lente é depois do espelho. E aí eu tenho o seguinte: jogo um feixe de luz, traça as normais para esse feixe de luz, está aí. E aí, lembre-se, luz que chega no espelho define o objeto, isso é um objeto virtual. A imagem dele vai estar posicionada lá no foco da lente. E aí ele vai refletir, quando eu traço os ângulos de incidência e reflexão, lá no centro óptico da lente. Portanto, essa é a construção. Só que tem um detalhe: no espelho plano é simétrico a distância do objeto até o espelho e da imagem até o espelho. Repare que a imagem do espelho, o objeto no caso seria o foco do espelho aqui, e a imagem estaria bem no centro óptico da nossa lente aqui. E D igual a D'. E aí é simples, você tem aqui um triângulo que você pode fechar com o ângulo θ, por simetria, esse triângulo aqui vai ser igual a esse triângulo aqui, ó, desenhado do lado do espelho. E aí o que eu posso fazer? Tangente a cateto oposto pelo cateto adjacente, o ângulo θ ele deu a tangente. Eu estou pegando a metade desse triângulo, né, para fazer aqui um triângulo retângulo, observe. Aí eu tenho 0,2 milímetros aqui, estou rabiscando. E aqui eu tenho o 2D, que é essa distância para esse triângulo. Fazendo as contas, eu vou achar que D igual a 5 milímetros.
D, 5 milímetros, o foco, portanto, tem que ser 10, uma vez que ele é 2 vezes D. Logo, a resposta do exercício, letra A, belíssima questão da FUVEST. Questão número 4 da Unesp, ele fala o seguinte: é possível improvisar uma objetiva para a construção de um microscópio simples, pingando uma gota de glicerina dentro de um furo circular de 5 milímetros de diâmetro, feito com um furador de papel em um pedaço de folha de plástico. Se apoiada sobre uma lâmina de vidro, a gota adquire a forma de uma semisfera, dada a equação dos fabricantes de lentes para lentes imersas no ar. Repare que essa equação, ele já colocou o N2 sobre N1 igual a N, por quê? Porque o meio é o ar, então N2 sobre N1 ficaria o próprio N. Sabendo que o índice de fração da glicerina é 1,5 e que a lente é plano-convexa, obtida com a gota, ela terá vergência C em unidades. Qual que é o esquema do exercício? Você tem aí um segmento de reta, por exemplo, ele pingou uma glicerina e formou isso aqui, ó. Isso aqui é a nossa lente. É uma lente plano convexa com um raio de 2,5 milímetros, todo o diâmetro 5 milímetros, beleza? Como é que você vai resolver isso? Simples, só jogar na equação. C igual a 1 sobre F, o N você tem 1,5 menos 1, o raio da face plana é 1 sobre o infinito, e o raio da segunda face é 1 sobre 2,5 vezes 10 a menos 3. Repare que está em milímetros, o mili é um prefixo que vale 10 a menos 3. 1,5 menos 1 dá meio, o 10 a menos 3 sobe, fica 10 a terceira, que é 1000 sobre 2,5, portanto fica meio vezes 400. Logo, essa vergência é igual a 200 dioptria. Resposta à letra A, belíssima questão da Unesp. E para finalizar, a última questão, Mackenzie. Considere 4 lentes esféricas delgadas de distância focal f1 mais 5 cm, positivo, portanto é uma lente convergente, f2 menos 10 cm, negativo, uma lente divergente, f3 mais 20 cm, mais uma vez convergente, e f4 menos 40 cm, divergente. A justaposição de duas lentes terá maior convergência quando associarmos as lentes. Bom, você deve levar em consideração as distâncias focais, e aí um detalhe importante. Como eu tenho focos positivo e focos negativo, e a vergência equivalente é a soma algébrica, é só associar a F1 positiva 5 com a F3 positiva 20, você vai ter 25. É o maior valor que você consegue com esses números que ele coloca para os focos, onde o foco negativo tem que ser levado em consideração. Portanto, seriam as lentes 1 e 3, resposta letra C, belíssima questão. Com isso, fechamos então essa aula de lentes esféricas com resolução de exercícios. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.